Há uma planta, nativa destas terras, que carrega em si uma dualidade aterrorizante e fascinante. Ela é, ao mesmo tempo, o veneno mais letal e o alimento mais substancioso que a natureza já ofereceu aos humanos. Civilizações inteiras se ergueram e se mantiveram estáveis por séculos, não por acaso, mas graças a um cultivo que exigia um conhecimento técnico quase alquímico. No entanto, se tratada com os métodos precisos, transmitidos oralmente de geração em geração, ela se transformava em pão, em farinha, em bebida, em vida. É difícil entender como uma espécie vegetal conseguiu se tornar a base da dieta de milhões de pessoas em um continente inteiro, sendo tão perigosa em seu estado bruto, mas a resposta está na resiliência e na sabedoria ancestral, que simplesmente desapareceu da nossa consciência coletiva. Quando os primeiros europeus pisaram nestas terras, eles estavam famintos e desnutridos, acostumados a uma dieta pobre em escorbuto. Eles encontraram povos locais fortes, saudáveis e bem nutridos, e a chave para essa vitalidade era justamente este tubérculo desconhecido. Houve quem o chamasse de o pão da terra, uma denominação que subestima gravemente a sua importância estratégica. Não era apenas comida, era moeda, era energia, era um tesouro guardado sob a camada de humus. Mas o que aconteceu desde então? Como algo que sustentou impérios e garantiu a sobrevivência de populações durante secas devastadoras, foi sendo empurrado para a margem da nossa história, relegado a um ingrediente de menor valor ou a um símbolo de atraso. Talvez a resposta esteja na própria natureza desta planta. Ela exige tempo, paciência e um respeito quase religioso pelo processo de transformação. Ela não oferece a gratificação imediata da agricultura industrial. Ela cresce onde poucas outras culturas sobrevivem, em solos pobres, exigindo pouco em troca de tudo, e talvez seja essa sua autonomia que a torna perigosa para os sistemas de controle de alimentos modernos. Se as populações percebessem que a resposta para a fome e a independência alimentar está enterrada em seus quintais, crescendo sem a necessidade de insumos químicos caros, todo o equilíbrio econômico corria risco. Precisamos olhar para o passado com olhos atentos. Precisamos perguntar o que foi perdido quando trocamos a segurança do solo pela incerteza das prateleiras. Porque esquecemos o nome do verdadeiro guardião dos trópicos. Mas o mundo moderno apagou esse código. Preferimos o trigo branco, refinado, vazio, que vem de longe, a uma fonte local de carboidratos complexos que nos manteve vivos por milênios. Existe uma conspiração silenciosa do esquecimento, não organizada em salas de reunião, mas espalhada nas mudanças culturais que nos afastaram da Terra. E agora, diante de um futuro incerto e de crises climáticas iminentes, somos forçados a olhar para baixo, para o chão, e nos perguntar o que deixamos para trás. O que é essa raiz que, ao mesmo tempo em que mata, é a única capaz de nos salvar novamente? Porque algo tão valioso desapareceu da nossa mesa, deixando de ser o rei da nossa alimentação para se tornar um mero coadjuvante invisível. Com o avanço das fronteiras agrícolas e a imposição de um modelo de desenvolvimento que privilegia a monocultura exportadora, o conhecimento sobre essa planta ancestral começou a ser desmontado peça por peça. Não foi um movimento repentino, mas uma lenta erosão da memória cultural. À medida que as cidades cresciam, a distância entre o prato de comida e a terra que o gerou aumentava drasticamente. As novas gerações passaram a ver o campo como um lugar atrasado, e os alimentos que nasciam lá, sem a embalagem brilhante do supermercado, passaram a ser estigmatizados. O alimento que sustentou os nossos ancestrais foi rebaixado à condição de comida de pobre, um rótulo destrutivo que tem o poder de fazer com que a sociedade rejeite o seu próprio sustento
em nome de um status artificial criado pelo marketing de produtos industrializados. A urbanização nos ensinou a ter medo do que não vem embalado. Aprende-se que a comida deve ser rápida, estéril e previsível. Essa planta raiz, entretanto, é suja, é terrosa, é imprevisível. Ela exige que as mãos se sujem de terra para ser colhida e exige um tempo de preparo que a vida moderna, supostamente, não permite. Assim, as receitas antigas, que eram rituais de família transmitidos avançando horas da noite no fogão a lenha, começaram a sumir. O medo do veneno, que antes era controlado pela técnica, voltou, mas agora transformado em ignorância. As pessoas passaram a temer a planta simplesmente porque não sabiam mais como dominá-la, preferindo a segurança das massas produzidas em fábricas, mesmo que essa segurança seja apenas uma ilusão nutricional. Além disso, a industrialização dos alimentos percebeu que essa planta tinha um potencial de manipulação que poderia ser mais lucrativo do que a sua forma in natura. A planta deixou de ser vista como um ser vivo completo para se tornar uma fonte de amido bruto, um ingrediente anônimo escondido em rótulos de produtos ultraprocessados, sob nomes químicos difíceis de pronunciar. Ela foi desmembrada, despersonalizada, despojada de sua fibra e de sua alma nutricional. Ao fazer isso, a indústria nos roubou a conexão com a fonte. Comemos derivados dela diariamente, muitas vezes sem saber, mas perdemos a capacidade de reconhecer a sua origem, de honrar a sua integridade. Fica-se apenas com o amido modificado, descartando-se a sabedoria milenar que o acompanha. É curioso notar como nos tornamos cegos para o óbvio. Em tempos de escassez, o conhecimento sobre esta planta significaria a diferença entre a vida e a morte para comunidades inteiras. No entanto, permitimos que esse conhecimento se atrofiasse, substituindo-o por uma dependência perigosa de cadeias de suprimentos globais frágeis. O esquecimento foi facilitado pela facilidade. Foi mais fácil comprar pão branco importado do que manter viva a chama do processamento tradicional. A planta seguiu crescendo, teimosa, resistente, nos quintais abandonados, nas áreas de mata recuperada, esperando pacientemente que a humanidade se lembrasse dela, enquanto nós seguíamos de olhos fixos no horizonte distante, procurando soluções complexas para problemas que já tinham sido resolvidos por nossos ancestrais logo ali, sob nossos pés. Mas o solo guarda segredos que não podem ser apagados para sempre. A memória biológica da terra persiste. Existem guardiões, pequenos agricultores e comunidades tradicionais que recusaram-se a abandonar esse legado, mantendo vivo o código original em meio à tempestade da modernidade. Eles sabem que o segredo não está apenas na planta, mas no relacionamento simbiótico que se estabelece entre o homem e a natureza através dela. É um contrato silencioso de respeito mútuo. Questionar o esquecimento é o primeiro passo para resgatar a nossa autonomia. O que era visto como atraso pode, na verdade, ser a chave para a nossa sobrevivência futura em um planeta cada vez mais hostil à agricultura convencional. E o nome dessa planta, esse nome que sussurramos com reverência ou ignorância, é o segredo central que precisamos lembrar. Chegou o momento de tirar o véu. Estamos falando da mandioca. Sim, a humilde, esquecida e poderosa mandioca. A mandioca, também conhecida como manioca, uarine ou aipim, emerge das sombras não como uma vilã, mas como a matriarca de nossa cultura alimentar. Ao revelarmos seu nome, tiramos o peso do mistério, mas assumimos a responsabilidade de reconhecê-la pelo que ela realmente é. Uma obra-prima da evolução tropical. Ela é provavelmente o cultivo mais eficiente que já conhecemos, capaz de converter a luz solar em energia de uma forma superior a muitos outros vegetais. A mandioca se destaca por sua rusticidade. Ela ri da seca.
Ela sobrevive a solos ácidos que matariam outras colheitas, e ela exige, em comparação, muito menos trabalho no plantio. É a planta da autonomia. Se houver uma crise global de alimentos, os jardins de trigo morrerão de sede, mas os mandiocais continuarão a oferecer o seu pão branco sob a terra. A importância histórica da mandioca não pode ser subestimada. Foi ela que permitiu a expansão demográfica dos povos indígenas muito antes da chegada dos europeus. Foi a base da farinha que sustentou os bandeirantes em suas longas expedições, pois, uma vez desidratada, se torna um alimento não perecível, leve e extremamente energético. O tucupi, o beiju, a tapioca, a farinha de guerra. Todos esses são derivados de uma sofisticada tecnologia química e física desenvolvida por povos que não conheciam a escrita, mas dominavam os segredos da botânica. Quando comemos uma tapioca pura, não estamos apenas consumindo carboidratos. Estamos consumindo o resultado de milênios de seleção genética e aperfeiçoamento de processos realizados por civilizações que não podemos esquecer. No presente, a mandioca vive um paradoxo. Ela é, ao mesmo tempo, um dos alimentos mais consumidos no Brasil e no mundo, especialmente na África e na Ásia, e o menos compreendido pelas elites urbanas. A ciência moderna, no entanto, começa a olhar para ela com novos olhos. Fonte de carboidratos de absorção lenta, rica em fibras e com índice glicêmico que varia conforme o preparo, ela é uma aliada poderosa na luta contra a diabetes e a obesidade, contrariando a ideia falsa de que é apenas caloria vazia. Além disso, suas folhas, ricas em proteínas e minerais, se forem desidratadas corretamente para eliminar a toxina, podem suprir deficiências nutricionais graves que a dieta industrializada não consegue resolver. A mandioca é um pacote completo de sobrevivência, da raiz à haste. Reconectar com a mandioca é mais do que uma escolha gastronômica, é um ato de resgate da nossa identidade e uma estratégia de segurança nacional e pessoal. Enquanto o mundo discute a sustentabilidade de pastos e plantações de grãos que exaurem a água, a mandioca nos oferece uma alternativa perene, que preserva o solo e exige pouca água. Plantar mandioca, ou simplesmente valorizar os produtos derivados dela, feitos de forma artesanal, é fortalecer a economia local, apoiar pequenos produtores e diminuir a dependência de cadeias produtivas globais instáveis. É plantar independência no próprio quintal. É entender que a floresta não precisa ser derrubada para produzir alimento, mas sim que ela oferece espécies perfeitamente adaptadas para viver em harmonia com ela. Neste canal, Código Verde, acreditamos que a chave para o futuro está enterrada no passado e nas tradições que o progresso apressado tentou apagar. A mandioca é o símbolo dessa filosofia. Ela nos ensina que a vida não precisa ser fácil para ser plena, que às vezes é necessário processar o veneno para extrair o remédio e o alimento. Ela nos lembra que a resiliência é uma característica que podemos cultivar, tanto dentro de nós, quanto na terra que pisamos. O verdadeiro desenvolvimento não vem de fora, mas surge da compreensão profunda do nosso ambiente local, ao olharmos para a raiz que sustentou nossos ancestrais. Vemos o reflexo da nossa própria capacidade de superação. A história continua, e agora, a caneta está nas suas mãos. Você vai continuar ignorando o que nascemos para consumir, ou vai olhar para a mandioca com o respeito que ela merece? Este é o convite para você redescobrir a sua própria origem através do alimento. Se você deseja desvendar mais segredos escondidos na natureza, entender a história por trás das plantas que nos rodeiam e aprender como ter mais autonomia e saúde em sua vida, só inscreva-se agora no canal Código Verde. Ative o sininho para ser notificado sempre que revelarmos um novo código.
Juntos, podemos replantar o conhecimento. Te vejo no próximo vídeo.